Olá, muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui no Pode Falar Curitiba e hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios deputado estadual, administrador, mestre em gestão urbana e também presidente estadual do PT, Arilson Chiorato, que tenho o prazer de recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao podcast Pode Falar. Ô Anderson, primeiro boa noite a todos e a todas que estão acompanhando a gente. Quero agradecer a sua oportunidade, não Pode Falar aqui em Curitiba, agradecer o convite para esse bate-papo, para esse café, para a gente falar um pouco de política, dos problemas da sociedade do Paraná, de Curitiba e de outras coisas mais. Obrigado. Não, nós que agradecemos, e é importante, né? Já temos aqui um deputado, né, que pensa a nossa cidade, pensa o nosso estado, vemos assim seu engajamento nas pautas pela sociedade, principalmente pela inclusão de quem realmente precisa, e isso nos traz aí a oportunidade de estar aqui hoje falando do seu trabalho, principalmente dentro da Assembleia, e o que a gente pode esperar, né, da sua pessoa para Curitiba, enfim, para todo o nosso estado. É muito importante recebê-lo aqui hoje e eu quero agradecer realmente de coração a sua participação. E para apimentar e para começar, vamos pegar logo no cravo. Copel, vende, não vende? Olha, se depender da vontade do governo do estado, não vende, doa. Para quem está sendo negociado o processo. O fato é que a gente tem aí, acho que o principal ingrediente político do estado agora é essa discussão da Copel. Nós temos aí uma discussão muito forte num processo que se iniciou no final do ano passado, num processo legislativo viciado, numa lei que, na minha avaliação, é inconstitucional e que foi feita de forma muito apressada na Assembleia. Sabe, Anderson? Do dia que o projeto de lei para vender a Copel, que eles usam um termo paletável para a sociedade chamado de transformação e incorporação, entrou na Assembleia e foi aprovado e sancionado, ele demorou apenas 7 dias. Estava em regime de urgência, não foi debatido com a sociedade. Ele é um tema muito polêmico. Por quê? Porque é difícil justificar o injustificável. A Copel é uma empresa de uma eficiência econômica muito grande, uma empresa lucrativa. Todo ano tem um lucro maior do que o outro, praticamente. É uma empresa que tem uma função social muito grande no Paraná e é a 87ª energia mais barata do Brasil. Então a gente tem hoje aí um modelo diferenciado de uso da empresa pública Copel. O ano que vem a Copel faz 70 anos. E é um orgulho para o povo paranaense. Foi fundada pelo ex-governador Bento Munhoz da Rocha. E é um símbolo do Paraná. Então, é uma situação delicada. Nós estamos fazendo de tudo para não vender. Estamos fazendo de tudo para corrigir. Embora o discurso do governo aqui, olha, a Copel precisa de inovação, precisa de modernidade, precisa melhorar a gestão. Eu concordo com algumas coisas, tem que melhorar a gestão. Mas quando você tem um carrapato numa vaca, você mata o carrapato, não mata a vaca, né? E não vende a vaca. É o contrário, então a gente tem que arrumar a Copel nos gargalos que ela possa ter. Mas de longe, ela é uma empresa superavitária, que gera bastante emprego, que traz benefícios para a sociedade, traz energia barata e a gente tem que cuidar disso. Eu fazia um paralelo, né, com a venda da Copel com a situação do transporte público, né? Eu sou advindo do transporte público, estudo o transporte público, né? Hoje estou presidente do Sindimoc, e quando a gente fala em transporte público, transporte de qualidade, o que a Copel tem de receita anual, ela bancaria o transporte coletivo em todo o Paraná. Com certeza. Uma conta simples, que nem dizia um amigo meu, conta de padeiro, assim, naquele papel de cima do balcão. O custo do transporte coletivo para todo o Paraná gera em torno de 5 a 6 bilhões, que é o lucro da Copel anual. Só para você ter uma ideia, que a gente está falando, o pessoal que está em casa, acompanhando a gente, no ano de 2021 para 2022, a Copel teve um lucro de 5,1 bi. Desse 5,1, 1,9, praticamente quase 2 bilhões, voltaram para o estado do Paraná em forma de dividendos, por ser o acionista majoritário, e foi usado para fazer política pública, das mais diversas possíveis, e deixar o estado robusto financeiramente. Então, parte das políticas públicas do Paraná são financiadas pela Copel. Então, a gente tem uma função social na Copel, que se ela virar empresa privada, ela vai ter
lucro. Compromisso com lucro. Sabe, Anderson, das últimas empresas privatizadas do setor energético do Brasil, as tarifas foram aumentadas de 25% a 135%. Não tem nenhuma que teve menos do que isso, ou também mais do que isso. Mas o que a gente está dizendo? É que se vender a Copel, a tua energia vai subir. Mais caro. Então a gente tem que começar a ter esse entendimento. E é uma conta que não fecha, né? Porque você pega uma coisa que é tua, você vende para pagar para o outro que vai ficar com a tua empresa, né? Porque é isso. A Copel é dos paranaenses, nós vamos vender para daí pagar para eles para a gente poder usar. Justamente. Então, é uma coisa absurda, né? É um contrassenso. Né? Assim, ó, e ela é um processo muito viciado. Esse modelo de transformar em corporação é um modelo que foi usado para privatizar a Eletrobras, que a gente está vendo aí objeto de disputa judicial, uma tentativa de derrubar a venda da Eletrobras. Não teve autorização da ANEEL, que é a agência reguladora, tinha que ter uma autorização, tinha que ter uma cláusula no Estatuto da Copel que tratasse, em caso de alienação de ações, tem que ter autorização da ANEEL, não foi feito. Nós denunciamos isso no TCU e isso foi objeto de notificação do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, para a Copel, para que seja feita a regulação. Outro ponto, tem um conflito de interesse. O Estado do Paraná é o sócio majoritário. E ele iniciou o processo de venda da Copel, fazendo com que a Copel contrate os seus próprios estudos para se vender. É a mesma coisa que o boi fosse para o matador e falasse, olha, eu quero morrer naquele matador ali, quero escolher aquele açougueiro ali para enfiar a faca em mim. Então, assim, é um processo, estou usando esse paradigma para o pessoal entender, mas é um processo que ele é viciado de essência. O sócio majoritário, que é o Estado do Paraná, devia ele ter contratado os estudos, ele ter feito o processo, mas ele não o fez. Por que ele não o fez? Porque ele tinha que fazer licitação, ia demorar, ter um regramento, então ele pegou e terceirizou esse processo para que a Copel faça. Resultado, a Copel contratou 28 milhões de reais em serviço sem licitação. E aí aconteceram fatos surpreendentes. Para você ter uma ideia, foi contratado um escritório de advocacia cujo sócio é filho de uma conselheira de administração da Copel e foi dispensado de licitação e foi contratado por 4,1 milhões de reais para fazer a própria venda. Então, assim, já objeto de denúncia, fizemos essa formulação à CVM, que é o Conselho de Valores Imobiliários, e estamos tratando disso. E estamos aí também, Anderson, perto de um grande flagrante de uma possível maquiagem contábil. A Copel perdeu uma disputa judicial numa Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá, uma empresa chamada CERC, Companhias Renováveis de Energia, no Nordeste, num valor de 3 bilhões de reais no passado, e esse valor não foi declarado da forma contabilmente correta nos balanços financeiros da empresa. Só foi feito agora, depois do dia 29 de março, que a gente fez uma denúncia na Assembleia, e aí resolveram fazer uma nota de rodapé retificando as informações que eles tinham prestado, dizendo lá que há um passivo e que o requerente quer esse valor. Todavia, chegou informações para a gente que o processo corre sob segredo de justiça na segunda instância no TJ aqui no Paraná e que a chance da Copel reverter é remota, se isso já não for ter sido condenada e não ter sido colocado isso publicamente. Então a gente está pedindo informações sobre isso, trazendo esse debate. Eu, por conta de ter falado isso, recebi uma interpelação judicial da Copel. Né? Vieram calar a minha voz para não denunciar as coisas da Copel. O Arilson hoje, você é presidente da frente parlamentar, né? Justamente. Que está lá com mais partidos, mais deputados, e até eu lembro, logo no início que foi montada a frente, criamos o fórum também, justamente, em defesa da Copel, e onde já veio essa ação, né? Na verdade, um contra-ataque, né? Porque você está tentando esclarecer o porquê dessa pressa, né? Justamente. Tanto quanto a gente, se for bom para os paranaenses, dentro de um estudo, dentro da viabilidade, é óbvio que ninguém se opõe. Mas o que a gente causou estranheza, e eu acredito que foi esse o seu principal embate, é a velocidade que as coisas estão sendo postas, né, de uma maneira galopante, 7 dias dentro da Assembleia. Aí você não faz, você terceiriza para não fazer licitação, para ser mais rápido. Contrata o filho do conselheiro, então o conselho foi para contratar o filho dela. Então são coisas assim que têm acontecido, que tem trazido estranheza. Então hoje, nessa frente, hoje nós estamos em quantos partidos? Nós estamos lá com 9 partidos políticos participando ativamente.
tem 10 deputados de partidos distintos, tem do PT, tem do PDT, tem do PSDB, por exemplo, que são contrários à venda da Copel e estão participando. Mas o mais importante, para além dos deputados, é a quantidade de pessoas da sociedade envolvida. Nós temos movimentos sindicais, como você representa a força sindical e está aqui pelo Sindimoc, representando também o pessoal lá. Nós temos movimentos sociais, né, como o MTST, tem o movimento também Sem Terra, tem vários movimentos da sociedade civil que está lá representado. É com impacto em todos, todo né, mundo. Deputado? Porque, querendo ou não, todo mundo depende da luz. Né? Isso. O agricultor rural lá na sua propriedade vai precisar para silo, vai precisar para o maquinário, a gente na cidade, as oficinas mecânicas, enfim, todo mundo depende. Nós estivemos na audiência pública da Assembleia, que você esteve lá, tinham mais de 300 pessoas presentes, mais de 100 entidades representadas, e todo mundo preocupado. O agricultor, o empresário, o trabalhador, né? A energia é uma questão de soberania e ela impacta diretamente na vida de todo mundo. Então, o que pode ser feito com a Copel tem relação direta com a economia do Paraná e na sua vida, no conforto, na qualidade. Por isso esse tema é importante de ser abordado e a gente está aqui, agora à noite, para falar disso, Anderson. Um tema que o Pode Falar Curitiba tem que trabalhar, porque mexe com a vida do curitibano, do povo paranaense como um todo. Mas como aqui as atenções são voltadas para Curitiba, o seu programa, a vida na capital vai ficar mais cara se a Copel for vendida da forma que está sendo feita. Na verdade, até nós trouxemos esse tema, trouxemos o Arilson aqui, claro, para falar da nossa cidade de Curitiba, mas esse é um tema que a gente não vê sendo divulgado, e você que está nos acompanhando aí, provavelmente, talvez não tenha nem tido ouvido ainda que a Copel ia ser vendida, porque isso a gente vê não vamos falar uma censura, mas é muito pouca gente, né? Tirando as pessoas que estão engajadas pela Copel, você não vê muita gente falando da venda da Copel. Justamente, até porque é uma estratégia do governo não falar desse tema, porque sabe que a população é contrária, não aprova, a população gosta da Copel, a população reconhece ela como um símbolo do Paraná, e a população sabe, né, que embora a gente tenha problemas, como qualquer outra empresa tem, sim, os problemas são muito menores do que a parte, né, social, a parte que ela faz pra gente. Então a gente tem hoje um desenho importante de divulgar. Acho que o primeiro debate nosso aqui é informar a população que a Copel está sendo vendida e o que pode acontecer é impactar de forma negativa a nossa vida. E que esse debate não está sendo consultado ao povo. Exato. Então a gente está fazendo audiências públicas. Quinta-feira, hoje é terça. A gente vai estar em Francisco Beltrão numa audiência pública para falar disso. Vão ter outras em Cascavel, em Maringá, em Londrina, mas é importante que você tome conhecimento desse fato e dessas irregularidades que a gente está colocando aqui. Eu até quero mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aí, o Petrônio, a Lília, a Renata, o Cleverton, o Sandro, o Vinícius e o Dalton Bueno. Uma boa noite para vocês. E esse é o alerta que estamos fazendo aqui hoje com relação à venda da Copel, essa empresa dos paranaenses. É mais ou menos que você vender o seu carro e depois pagar para usar ele, né? Porque vai continuar usando a mesma energia. E na minha fala lá na Assembleia, aquele dia, eu comentei um dado interessante, que a gente fala sobre soberania, principalmente energética. Nós vemos aí o mundo, com o passar do tempo, muito ligado ao petróleo, né? Sim. Como sendo base de tudo, a força motriz do mundo em cima do petróleo. Nós vimos aí tragédias acontecendo, países sendo invadidos, guerras por causa do petróleo, e a gente vê que a tendência de renovação é a energia, né? Seja solar, energia elétrica, e o Paraná está abrindo mão de uma fonte de energia, né, que a Copel produz através das suas hidrelétricas, abrindo mão de uma fonte que no futuro será muito valiosa, né? Não só para os paranaenses, mas para toda a humanidade. Então, para toda a sociedade como um todo. Então, como nesse momento não fazer esse pensamento de reflexão que a energia será o futuro aí, o petróleo, que vai estar substituindo o petróleo, nós vemos na Europa, onde já não se tem mais carro, tem projetos, né, para até 2040 ou 35 não ter mais veículos a combustão, todos elétricos. E vai ser carregado aonde? Energia, né? Então a gente vê assim abrir mão dessa soberania, abrir mão de um grande potencial energético que nós temos ao bel prazer, sem uma consulta. Eu recebi
uma consulta de uma audiência pública, não sei se o senhor já ficou vendo, que o governo do estado lançou através do site da Copel para uma audiência pública agora também no dia 1º, que vai ser totalmente virtual e que eu ainda não consegui fazer o cadastro, tentei até fazer o cadastro já lá pelo site, mas infelizmente não consegui. É uma forma de não deixar o povo participar, porque há 20 anos atrás, eu lembro de uma fala do senhor na Assembleia, que falava justamente isso. Há 20 anos atrás, a população foi na Assembleia e mostrou que não queria que a Copel fosse vendida. E agora eles vão fazer uma audiência pública, porém virtual. É uma forma de inibir ou de não permitir que o povo tenha acesso a essa informação? É uma forma de manipular a opinião. Eles querem fazer uma audiência pública virtual para ter o controle da audiência, para ter uma narrativa que a audiência é que o povo seja favorável à venda da Copel. Pra você ter uma ideia, só podem falar 30 pessoas. A regra do debate virtual é que pode ter, durante 1 hora, falas de 2 minutos. Ou seja, 60 minutos dividido por 2, 30. Mas não dia está claro como é que é o controle disso, como vai ser feito. Inclusive, a gente vai interpelar isso judicialmente. Porque a gente acha que não faz com que a população participe formalmente e de forma antecipada, se programe para estar presente e possa contribuir. Um debate dessa magnitude não pode ser feito de forma remota. Se fosse no tempo da pandemia, a gente teria os motivos sanitários que justificassem o modelo de audiência. Mas hoje, a gente fez, por exemplo, uma audiência do pedágio na OAB agora de manhã, de forma híbrida. Tinha muita gente participando fisicamente e muita gente participando virtualmente. Agora, por que a empresa como a Copel vai fazer um debate para se ser ou não vendidas de forma virtual e num horário comercial durante a semana? Complicado, né? É estratégia, mais uma vez. Como assim não divulgar que ela está sendo vendida? É fazer uma audiência para poucos. Exatamente. Nilson, até para a gente já ir encerrando esse bloco, e deixar uma mensagem, né, do presidente da frente para os curitibanos, para os paranaenses, referente a essa menção que vai ficar mais caro, que vai ser... nós estamos abrindo mão da nossa soberania, nós estamos abrindo mão de um produto, né? Que a Copel hoje é um produto. Sim. E que aquela tarifa vai ficar mais cara. Mas qual a reflexão como presidente da frente o senhor pode deixar para os paranaenses? A primeira é a mensagem de esperança. A gente tem que lutar bastante, a frente parlamentar vai lutar junto com a sociedade, com a frente popular, que organiza os movimentos sociais, os movimentos sindicais, para impedir a venda. Vamos recorrer à justiça se for necessário, mas a fase agora é política, a fase é de desconstruir as mentiras. Inclusive, Anderson, o que o governo quer arrecadar com a Copel não vale, não é o que a Copel vale. O valor patrimonial da Copel é muito e muito superior ao que eles esperam arrecadar com a venda. São mitos construídos que a gente vai desconstruir até lá e, claro, vamos estar denunciando. Assim como denunciando a ação criminosa que foi feita com o Paraná no acordo com o Itaú. O governo propagandeia que o Itaú recebeu um dinheiro do governo do estado referente a ações da Copel, que é para destravar esse processo. Uma ação que era de 4,5 bi, né, que seria paga em 40 anos de forma com precatório. O governo do Paraná vai pagar com 1,7 bilhões de reais esse ano para poder destravar o processo no interesse. Então, olha só, temos 1,7 para pagar, 600 milhões já foram pagos. Temos essa ação contra a SER, que provavelmente a Copel arque com esse ônus todo. E a soma das duas é praticamente o valor que espera ser arrecadado. Então, eles não vão vender, eles vão dar a Copel para o setor financeiro. Mas agora, então, até eu ia encerrar o bloco, mas agora eu acho que isso é muito importante para quem está nos acompanhando. O valor que vai ser colocado à venda, né, ou seja, o corporation que eles querem colocar, não chega a dar o que ela arrecada no ano, então. Depende do ano, não. Em 2021, por exemplo, foi maior o lucro do que a expectativa de arrecadação que eles estão querendo fazer agora. É um negócio de pai para filho. Bem literalmente do pai para o filho, ou melhor, aqui no nosso caso do Paraná, é do filho para o pai. A gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer, porque acho que há conglomerados econômicos, financeiros, fundos que podem virar dono da Copel. Você imagina o banco sendo dono da cobrança de conta de luz. Eles não têm carinho, eles não têm empatia, eles cobram juros exorbitantes, ferram sua vida. Imagina eles cobrando agora a conta de luz. Não, e hoje a gente viu na pandemia uma questão social muito grande, onde até foi, eu acredito que foi até da Assembleia, né, que não poderia ter corte de luz. Sim, devido à dificuldade. Uma lei de minha autoria, inclusive. De minha autoria. Então,
até parabenizá-lo pela lei, não tinha conhecimento que era de sua autoria, mas que trouxe aos paranaenses o conforto, principalmente no momento que muita gente não tinha nem como trabalhar, justamente, como ter o seu sustento, e foi mantido a utilização da luz. Agora, se for de um fundo internacional, se for de um fundo financeiro, que foi comentado, não tem coração. Não, vai valer o jogo da Bolsa de Valores. Não pagou, você cortou tua luz. Cortou. E não tem mais há 2 meses, cortou no mesmo dia. E assim, como é um mercado de monopólio, não vai ter o outro que oferece o serviço que você pode comprar por mais barato. Vai cortar e vai explorar o teu sofrimento e fazer com que você pague o preço que ele queira para poder ter a luz na sua casa. Esse tipo de coisa não dá para o Paraná, não dá para Curitiba. Você concorda? Exatamente. O Paraná, e é isso para todo mundo. E é isso que nós estamos aqui alertando a você que nos acompanha, a todos os curitibanos e os paranaenses. E daqui a pouquinho nós voltamos mais falando da nossa cidade com Arilson Chiorato, deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar, administrador e também grande amigo nosso que está aqui falando um pouquinho mais da nossa cidade. Até daqui a pouquinho. Pessoal, eu vim aqui em frente à central de distribuição de combustíveis em Araucária, onde saem os caminhões para todo o Paraná, levando combustível, né, derivados do petróleo para todo o Paraná. E a minha pergunta que eu vim aqui para tentar entender, como que o combustível em Curitiba, onde nós temos uma demanda muito grande, é mais caro que em muitas cidades do interior, que ficam a 300, 400 quilômetros da capital, onde os caminhões carregam aqui e levam lá para essas cidades. A gente precisa entender. E eu quero, junto com você, debater esse tema no podcast Pode Falar Curitiba. Estamos no antigo Liceu do Ofício do Cid Cercado. Hoje, como você pode ver, completamente abandonado. Dinheiro público largado às traças. Você vê aqui muito lixo, vê muita coisa depedrada, as paredes estão todas pichadas, enfim. A gente precisa falar sobre isso. E é para esses assuntos que eu convido a você a debater comigo no podcast Pode Falar Curitiba. Estamos aqui na frente da Câmara Municipal de Curitiba, onde no dia 16, terça-feira, eles aprovaram uma moção de repúdio contra a fala do ministro Gilmar Mendes com relação a Curitiba ser fascista. Estes assuntos e muitos outros você vai poder falar, dar sua opinião no podcast Pode Falar Curitiba. Voltamos, Pode Falar Curitiba, com Arilson Chiorato, que está aqui para falar. Falamos agora há pouco sobre a Copel, o que está programado aí na Assembleia Legislativa do Paraná, esse debate latente em nosso estado, onde está sendo proposta pelo governo do estado a venda da Copel, né, colocado ela na Bolsa de Valores e tirando aí dos paranaenses essa empresa que está no nosso dia a dia, do início do dia do despertador até a hora que a gente vai dormir, que apaga a luz para poder descansar, né? Isso aí, enquanto a gente dorme também, ela está cumprindo uma função aí. Então ela está 24 horas conosco, né? Então é muito importante esse tema. Então estamos aqui debatendo, falando. E se você tiver alguma pergunta, manda para nós aí pelo Facebook, pelo nosso Anderson Teixeira, pelo Facebook, o Arilson também pode estar lá, estamos conectados, o pessoal da produção que está conectado, está trabalhando, pode mandar sua mensagem para que a gente possa, ou pergunta, né, para que a gente possa fazer aqui para o nosso deputado. E também agradecer a presença de todos vocês, quem estiver acompanhando nós pelo Facebook, também pode estar lá, entrando no YouTube, colocando no Pode Falar Curitiba, se inscreve no canal, toca o sininho toda vez que tiver a nosso programa aqui, falando sobre a nossa cidade, falando sobre Curitiba, é muito importante. E a hora que você quiser participar aqui, entre em contato com a nossa produção, porque está falando também, né? Vamos trazer a população, acho que esse espaço, né, Arilson, é justamente trazer o povo. Eu falo assim, aqui o povo tem vez e voz. Pode falar, inclusive. Pode falar, Curitiba. Eu acho assim, Anderson, que esse instrumento que a gente está aqui hoje, ele é importante para dar voz para os problemas sociais que a gente tem aqui no caso de Curitiba, os problemas territoriais, os problemas urbanos, e que as pessoas que vivem esse problema, que vivem essa realidade, estejam presentes para falar. Hoje a gente está aqui batendo um papo, mas aquelas pessoas que estão ouvindo a gente agora e tem alguma demanda nesse sentido,
né? Procure o canal para poder transmitir a sua mensagem, para a gente ter ouvidos de Curitiba, né? A política, ela só tem sentido quando as pessoas que vivenciam a necessidade da política estão para contar o que está acontecendo, para afirmar o que a gente está falando. Então, se você que está ouvindo a gente tem uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, escreve aí nas redes nossas, ou também, se você pretende um dia discutir isso pessoalmente, sim, eu sei claro. Que o programa é seu, eu sou um convidado, mas já que você deu a dica, a porta está aberta, exatamente, aberta. O objetivo é esse, quer participar, quer falar, eu quero pôr minha opinião sobre esse tema, vamos, o Arilson também sempre solicita que nós pedimos, quero debater com ele, né, se claro. alguém, até abre espaço, se o governo do estado que tiver interesse em fazer um debate aqui com a nossa categoria, com o Arilson, eu acho que também não vai nunca se eximir de conversar e mostrar a realidade, né, então fica aberto o convite a todos que queiram participar, e o objetivo é esse mesmo, senão vira que nem a venda da Copel, onde o governo vai vender, o povo não participa e não sabe do que vai ser acontecendo, e o Pode Falar Curitiba justamente é na contramão, é chamar o povo para debater a nossa cidade, nosso estado, conversar e pôr a sua opinião aqui. Então, pega esse telefone aí, manda uma mensagem de texto, fala aí, manda áudio que nós vamos aqui, Pode Falar Curitiba. E tem um tema interessante falando de Curitiba, até coloquei aí de novo no nosso intervalo um vídeo que eu fiz lá em frente à Araucária, na frente da Petrobras, onde mostrando os caminhões que da refinaria saem para todo o estado e levam combustível para abastecer o estado todo praticamente. Caminhão que roda aí 400 quilômetros, vai e volta, são 800 quilômetros ida e volta. E lá na cidade, na ponta, eu não sei, o Arilson é de Apucarana, né? Isso. A gasolina é mais barata ou é mais cara que Curitiba? Tem essa reflexão a ser feita. Tem momentos que está mais caro, tem momentos que está mais barato, mas eu acho que a atitude que você está fazendo, ela é muito importante. A gente deve ter gente acompanhando aqui do interior do estado também nas nossas redes. Todo mundo tem que denunciar o que está acontecendo no tocante ao combustível. O governo abaixou o valor do combustível e tem muitos postos que não praticam. Exato. E isso tem que ser uma atividade municipal. Então você, como representante da sociedade, né, o Anderson que está aqui é presidente do Sindimol, que é o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba. Muita gente está aqui, que é da minha rede. Sim, que tá aqui. Então, assim, a gente tem que discutir isso nas nossas cidades. Não adianta nada fazer um esforço danado para poder baixar o combustível e as pessoas que ganham dinheiro, que são os donos dos postos de combustíveis, não repassar isso na bomba. Exato. Então esse trabalho que você está fazendo é muito importante. Ele modifica a nossa vida. Todo mundo aqui vive de combustível. Às vezes, quem não usa o carro é afetado pelo combustível, porque o preço do combustível é repassado na carga. Então, o arroz que você come paga combustível. O remédio que você usa paga combustível. Tudo isso que está na cadeia produtiva é afetado pelo preço do combustível. Então nós, agentes políticos, agentes da sociedade, como é o seu caso, tem que fazer essa ativa fiscalização, né? Embora a gente não tenha, o agente social não tenha o poder de polícia, né? De poder estar fazendo alguma coisa legalmente, na forma de lei, de coerção, mas ao levar a informação para os órgãos competentes, ele está fazendo. Então vamos denunciar aqueles que não praticam, né, o preço correto do combustível. Eu até ouvi uma matéria do nosso presidente da República, onde ele comentava que o preço do combustível baixou dos R$5. Eu falei, mas Curitiba está R$5,40, R$5,50, né? Falei, não avisaram Curitiba ainda, né? Justamente. A Republiqueta não foi informada que o combustível baixou. Então é uma situação muito complicada. É um problema da cidade, precisa ser discutido com as outras pautas que tem em Curitiba para ser discutida. Eu acho importante você tocar nesse assunto demais. Exato. Para que a gente crie um movimento para que seja publicizado. Quais são os postos que abaixaram, inclusive, e quais são os postos que não abaixaram. Exato. Para a população ficar informada e saber onde ir. Né? Eu até quero aproveitar aqui nossas redes sociais, tanto a do Pode Falar Curitiba como a do deputado, para convidar você a falar qual é o posto mais barato que tem aqui em Curitiba, né, para que esteja informando a gente, para que a gente possa avisar. Também fazer essa questão social, né? Claro. De você estar informando, onde que é o posto mais barato, né? O posto mais barato é aquele que tem no centro, em tal lugar. Legal, vamos abastecer lá, vamos prestigiar em quem realmente está ajudando a sociedade, né? Porque eu entendo, se houve todo um debate,
na questão do combustível. Houve toda uma política voltada nacionalmente para que o combustível reduzisse. E se o posto reduziu, a gente tem que louvar. Informar né? quem Tem foi, que informar claro, quem foi. claro. Então, fica o convite aí, fala para nós onde que é o posto mais barato e qual que é o preço para a gente poder estar divulgando e mostrando para todo mundo aí. Vamos fazer E ao divulgar quem está fazendo o correto, você automaticamente vai fazer com que os que não fizeram façam. Até para que ele possa concorrer, né? Senão ele está fora do processo. Exatamente. Então, Senão eu acho que é um mecanismo inteligente, não tem agressão, não tem violência, Sim. e é uma forma da gente poder fazer um grande benefício à sociedade curitibana falando disso. Porque a gente não precisa ficar falando, porque o cara fez isso, porque é cartel, enfim. Você não precisa ficar discutindo. Vamos mostrar onde que está o mais barato. Até porque se é cartel ou não é problema da justiça, do Ministério Exato, Público, do do Ministério agente de fiscalização. Público. A gente pode até fazer denúncias, como já foi encaminhado no PROCON, cobrar a Câmara de Vereadores de Curitiba também, papel de vereador, né? Também. Porque papel de vereador. Eu não vejo assim a Câmara muito complacente com tudo que acontece na nossa cidade, né? Papel também do agente político, do vereador, do deputado, das pessoas que estão envolvidas, né? Para muita gente aqui, parte do dever da função pública é a questão da fiscalização. Além da legislação, é a questão da fiscalização, da denúncia, da chegada da informação ao órgão competente. A sociedade, muitas pessoas não tem o conhecimento de onde encaminhar a denúncia. Mas a pessoa que está inibida aí que está investida no cargo de vereador, de deputado, tem por obrigação fazer chegar a denúncia para o órgão competente. Talvez não seja o seu papel, enquanto parlamentar, discutir isso na Câmara, na Assembleia. Mas de levar a informação para o PROCON, para a agência de fiscalização, com certeza é o papel. Exatamente. E falando da nossa cidade aqui, falando de Curitiba, eu vejo ela hoje, alguns pontos da cidade, até a gente tem andado bastante. Peço a vocês que estão nos acompanhando, mandem também sugestões de pauta, para que a gente possa debater, falar sobre a nossa cidade. E o nosso objetivo é justamente esse, mostrar o que tem de bom em Curitiba, né? Ontem eu tive numa pastelaria, até vocês podem procurar lá no Face, que eu fiz uma postagem no podcast Pode Falar, onde vende o pastel de capivara. Eu falava assim para minha filha, mas não vamos matar a capivara para comer a Maria? Eu falei, não, é só o formato da capivara que hoje se tornou uma referência, né? Eu falei, vamos lá comer o pastel da capivara, né? Ali na João Gualberto, próximo aqui no JuVV. Então, é isso. Falar Curitiba é justamente esse é o nosso objetivo, como também tivemos lá no Liceu do Ofício, onde era o Liceu do Ofício, no Sítio Cercado, um espaço gigante que era de formação, né? Hoje a gente pensa muito, e aí vou passar já a pergunta para o Arilson, justamente nisso. Eu acho que o grande problema, e a gente viu nesse processo de transição dos cobradores, que quando vem a tecnologia entrando no sistema e diminuindo o número de trabalhadores. E a nossa preocupação lá em 2018 foi justamente a requalificação desses trabalhadores, que tivessem outras oportunidades. Não simplesmente chegasse aquele projeto de lei que chegou em 2018 e amanhã será a bilhetagem eletrônica e 6 mil trabalhadores indo embora. Nós fizemos todo um trabalho para que tivesse a capacitação, e hoje a gente vê lá do Sítio Cercado, um Liceu do Ofício, onde tinha panificação, costura, eletricista, tinha vários cursos lá, né, onde que as sociedades, nossas crianças poderiam estar fazendo essa formação, completamente abandonado. As portas foram fechadas, as grades estão sendo roubadas, o patrimônio está sendo depredado, completamente abandonado, e ninguém fala numa formação para nossas crianças. O que a gente pode esperar? Acho que principalmente na questão da Assembleia, assim, do seu trabalho para Curitiba. Acho que a gente tem que ter um compromisso enquanto poder legislativo com a sociedade. Esses espaços como esse do Liceu, colocado por você, tem que ter um rol, tem que ter uma lista, né, do como ser aproveitado e do quanto ele pode ser usado pela população e divulgado. Muitas pessoas não têm esse conhecimento e pela falta de informação e pela falta de incentivo ele chegou a ser fechado. Curitiba, como outras cidades, né, tem as suas particularidades, mas a gente tem vários problemas que precisam ser debatidos às claras na cidade. O transporte coletivo é um. Não criar uma transição para o transporte modelo. Curitiba era o transporte coletivo modelo do país. A gente tinha uma relação, né, de construção nacional disso, e aí a hora que vem a bilhetagem eletrônica
e não se cria uma alternativa para absolver, para reposicionar, recolocar esses colaboradores, esses trabalhadores que muitas vezes dedicaram sua vida a fazer esse transporte coletivo, o modelo, é um erro. É uma falta de sensibilidade, de empatia e de humanização no processo. Você vê o número, vê os benefícios financeiros somente e esquece da pessoa que está conduzindo esse processo. Então, assim, foi uma forma desrespeitosa de tratar a população. São pais de famílias, são pessoas que contribuem para a sociedade, que compram em Curitiba, que pagam imposto por Curitiba, que vivem em Curitiba. Então, assim, a gente tem que ter um olhar para isso tudo. Não teve. Agora tem que construir uma transição para isso, tem que ajudar. E espaços como o Liceu poder ser usado, inclusive, para fazer a formação nessa reposição. Não foi feito. Mas Curitiba tem um problema social muito grande. Assim, é fácil de notar, e a gente infelizmente percebe, pelo número de moradores de rua que a gente tem hoje em Curitiba. E aí fica a pergunta, qual a política prioritária que está sendo usada para acolher essas pessoas? Para dar um pouquinho de vida digna, de teto, de assistência à saúde, de assistência à comida. Curitiba, ao passo que está largada na questão social. E a gente precisa ter um olhar diferente para isso. Precisa ter um olhar humano e não numérico, não financeiro para esse processo. Por isso, Anderson, pessoas como você, que tem essa empatia, que conhece o dia a dia, que vive a cidade, que sabe dos problemas, são importantes nesse debate. E ainda mais com um canal como Pode Falar Curitiba para debater isso. Temos que vivenciar a cidade. Eu vivo aqui, metade da minha semana eu estou em Curitiba. Eu converso com várias pessoas de Curitiba, ando pela cidade e a gente ouve falar temas específicos da cidade. Então, assim, nós temos que se envolver a essas causas porque elas são notórias na nossa vida no dia a dia. Então, é muito importante esse debate. Eu te parabenizo por puxar a questão do transporte coletivo, a questão social, espaços de formação, espaços de inclusão. Eu acho que são essas pautas que vão mudar a Curitiba que a gente tanto quer. Exato. E dentro dessas pautas, eu queria até compartilhar aqui com você e com todo mundo que está nos assistindo a questão que está vindo para Curitiba, se eu não estiver muito enganado, 70 ônibus elétricos, né? Ônibus bonito, eu acredito na questão da capacidade de proteção do meio ambiente, isso é importante, tem que ser pensado mesmo, mas o que eu penso também, e é uma análise que nós estamos fazendo, que sempre a alegação da redução do número de trabalhadores, da redução que foi imposta aí pela prefeitura, era na questão tarifária, né? Que o impacto seria para reduzir tarifa, que o impacto teria um impacto menor para a sociedade. Aí agora, nesse momento, não estou dizendo que sou contrário e que não é para comprar um ônibus, mas vão comprar um ônibus que é 3 vezes mais caro do que o outro ônibus. Ou seja, o ônibus comum é 1.300.000 mais ou menos, esse está por 3.900.000. Então, quem vai pagar essa conta? Quem anda de ônibus? A tarifa vai para 12, 13, né? Como que vai ser feita essa compra? O que que você falou justamente isso, né? Como que está sendo projetado isso para essa cidade? Então, já temos toda uma dificuldade. Eu acredito que a tarifa de Curitiba, ela poderia ser e muito melhorada, né? Eu acredito que, e até falo, que ela é muito cara, ela não é social, ela afasta a República de Curitiba da sociedade como um todo, porque ela isola o centro da periferia, né? Hoje, para uma mãe vir com um filho para o centro, são R$24. Absurdo. É um absurdo. Primeiro que a gente tem que entender Curitiba como a capital do estado. Curitiba é a cidade que acolhe outras cidades também ao entorno, que já são parte de Curitiba, porque são cidades irmãs, são conurbadas. Sim. Estão divididas por ruas, né? Estão divididas por espaços quase que não visíveis. As pessoas não conseguem, de repente, identificar que estão em Curitiba, ou estão em Colombo, Almirante Tamandaré, em Pinhais e etc. Então, assim, é uma cidade metropolitana. E tem que ter um olhar para além do centro. Na verdade, a gente precisa de um olhar de Curitiba, do bairro para o centro, e não do centro para o bairro. O que a gente tem hoje aqui, esse modelo de transporte coletivo com esse viés colocado, é um modelo de exclusão. Então, o importante hoje é que a gente faça um debate nesse sentido, que a gente construa um processo, Anderson, que vá para além do debate econômico. É uma tendência, essa questão dos ônibus elétricos, né? Uma tendência inovadora,
é um processo que faz com que a gente tenha um olhar voltado para o meio ambiente. Eu presido a Comissão de Meio Ambiente, né? Ecologia e Proteção Animal da Assembleia. A gente está estudando bastante esses temas, mas a gente tem que tomar cuidado com o modelo de inclusão dos custos da tarifa, né? Porque, na verdade, o que acontece na composição? Quem paga a conta é sempre o usuário. É Sim. transferido para o usuário o problema. Enquanto a prefeitura tem que entender que isso seja um problema de Curitiba, mas também metropolitana. E aí tem que ter a participação do Estado do Paraná. Tem que ter a participação do governo do Estado no subsídio desse processo. Quais formas de subsídio? Outras que não são convencionais. No comecinho a gente falou. A Copel tem outros recursos do Estado que podem ser usados para acomodar a tarifa em Curitiba, mas também em outras cidades do estado, outras regiões metropolitanas. Então o debate de Curitiba não pode ser o debate apenas de uma cidade, mas de uma cidade metropolitana, de uma grande cidade. Então a gente tem que olhar para além disso, porque os problemas são vivenciados por muitas pessoas. Muitas pessoas usam Curitiba para trabalhar, Sim. né? Mas vivem na cidade. Muitas pessoas usam Curitiba para vir nos serviços ofertados, como saúde e educação, mas vivem na cidade. Então Curitiba tem que ser para todos e para todas, que é uma cidade que é a capital do Paraná e é uma cidade de referência nacional. Então, um olhar bairrista, para esse momento, ele é excludente. E a gente está num momento em que a exclusão não serve. Não serve. O tempo do ódio, o tempo da separação, o tempo da segregação não pertence mais a esse momento que a gente vive. É o tempo de inclusão de todos e todas e que a gente faça o possível para que o Estado e a Prefeitura da cidade, da capital, devolvam para as pessoas o direito de ir e vir com dignidade e que isso não seja uma barreira, muito pelo contrário, seja uma ponte para que ela chegue ao local desejado. Exatamente. Pegando nisso que você está falando, dessa exclusão que eu vejo hoje, a gente tem acompanhado os bairros, tem andado muito pela cidade e também tenho andado aqui, né, no centro de Curitiba, e vejo uma reclamação de muita gente de não conseguir mão de obra para trabalhar porque a pessoa não consegue pagar a passagem para vir fazer entrevista. Imagine só. Ou seja, você vai falar assim, não, estou abrindo vaga de emprego, né? Porteiro, enfim, qualquer função. Aí você fala assim, não, mas eu não consigo ir aí porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para entrevista. Como que você vai incluir uma pessoa que está desempregada por diversos motivos, pandemia, enfim, todo o processo que nós tivemos, e a mãe não tem o dinheiro, ela escolhe, ela compra o leite, ou ela vai arriscar, né, a fazer uma entrevista de emprego. Então isso é uma preocupação. Então, se você tem uma tarifa que inclua R$1, R$2, né, isso vai fazer tranquilo, ela consegue. Agora, pagar R$12 para chegar aqui, e infelizmente nós sabemos, quando tem uma entrevista de emprego, é muita gente para uma vaga, você abre aí para porteiro, nós vimos aqui 30 pessoas se candidatando. Então são 29 que não vão ter emprego, 29 que vão voltar para casa com R$12 a menos no bolso. Veja bem, Anderson, são raras as pessoas que entendem de transporte coletivo como você, que faz esse debate na sociedade. Por isso é importante você estar sempre participando, né, desse debate, contribuindo e identificando esses problemas que a gente está levantando aqui. O transporte coletivo tem que ser visto como uma solução. Até porque o conceito de coletivo é para reduzir o número de veículos individuais, para fazer menos agressão ao meio ambiente, para ter menos trânsito e incluir aqueles que não têm condição de ter um carro. Agora, se você bota uma tarifa cara, você faz o inverso disso tudo que a gente está colocando aqui. Então, Curitiba, infelizmente, perdeu o título e o local de transporte coletivo modelo por conta da ganância financeira nesse processo ou até por conta da política como um movimento de exclusão daqueles que são, em tese, para alguns administradores, indesejáveis para a cidade de Curitiba, para o centro de Curitiba. Então é importante a gente fazer esse debate, olhar no olho aqui, falar certinho desse problema, porque ela assola Curitiba, mas também assola outras regiões do estado, obviamente, e principalmente a região metropolitana. Então, assim, temos que ter solução. E a solução é ter um subsídio, né? Por outras formas, como a gente colocou aqui da prefeitura, do governo do estado, de empresas públicas que possam fazer com que o transporte coletivo seja mais barato, eficiente, menos poluidor possível. Porque você tem mais transporte coletivo, você tem menos poluição. Menos carro na rua. Obviamente. Porque hoje existe uma concorrência desleal. Claro. Né? Porque você pega um ônibus a tarifa de R$6,
né? Contra um carro que acaba com o combustível agora ainda mais barato, justamente, vai colocar mais gente na rua de carro. E aí, justamente, que nem eu estou falando, eu não sou contrário aos carros, da tecnologia, do elétrico, que vai ter um impacto ambiental menor. Mas o que eu sou contrário é o impacto que ele vai ter na sociedade, no usuário que não vai poder acessar esse ônibus. É que não adianta colocar um ônibus como esse tipo e continuar com a tarifa cara. Exato. Né? Que você não dá a possibilidade dela se efetivar. Daqui a pouco, se continuar esse modelo, as pessoas vão preferir juntar em 3, 4 e usar um carro que cabe 5 pessoas, pagar o Uber ou o táxi ou outro modelo. Qualquer outro modelo, que vai ficar mais barato, a moto, que vai ficar mais barato que o transporte coletivo. Então assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o sentido de transporte coletivo do porquê ele foi feito de forma coletiva vai ser perdido. O transporte e a gente vai ter público e coletivo perdeu a essência. Aí a gente vai ter um congestionamento generalizado, como aconteceu em outras capitais, por conta da ausência de uma política barata de transporte coletivo. Exatamente. E o pessoal tá mandando aqui, ó, o preço do combustível, ó. O Mob Curitiba, aqui no bairro do Pinheirinho, R$ 5,49 no posto Pastione. Baixou 0,30 centavos após o anúncio da Petrobras na semana passada. Ainda falta 10, então. Olha só, tá vendo como que é importante esse mecanismo pra gente conhecer a realidade? É, exatamente. E falando ali, o pessoal mandando um abraço aqui, a Letícia, parabéns, excelente questionamento. Assuntos que estão ao Newton, um abraço, Newton. Assuntos que estão e são de suma importância para todos que nós temos. E é justamente fazer essa fala, né? Dar voz para o povo, que hoje a gente não vê na venda da Copel, na compra do ônibus elétrico. É colocar a população justamente para falar a sua opinião. Estão vendendo a Copel, mas não perguntaram para o dono se ela podia ser vendida. Nós estamos comprando o ônibus a 3 vezes o valor do outro, que também não perguntaram para quem vai pagar a conta se ele quer. E é uma conta do transporte coletivo lamentável, porque quanto mais alto é o preço da tarifa, menos usuário você tem dentro do transporte. Menos usuário te obriga a aumentar mais ainda o valor da tarifa. Justamente. A tarifa é rateada entre o custo de quem usa. Então, se tem menos gente para pagar a conta fica mais alta. Então, é meio excludente, tira até o direito das pessoas de estarem dentro do transporte coletivo. Mas eu acho que é feito de forma intencional, infelizmente. Porque o sentido do termo coletivo é ao contrário disso tudo que a gente tem visto aqui identificado como problema. Então, assim, é importante a gente entender que quem paga a conta, tanto da luz quanto do transporte, é o povo. Então, quem tem que definir o modelo ideal, o formato do modelo, o que ser feito é o povo. E a falta da audiência pública, a falta da participação, a falta de conhecimento que eles são obrigaria e TGT para a pessoa, transportarem para as pessoas, entender, faz com que a gente tenha esses problemas todos colocados hoje. Por isso que é importante esse nosso debate aqui sobre esses dois assuntos, por exemplo. Olá, Ronaldo Stesser. Nossa cidade há décadas nas mãos dos burgomestres. Salvo as admirações de Maurício Frutti e Roberto Requião, absolutamente todas as outras foram voltadas exclusivamente aos mais ricos e a região central. É isso. É isso aqui. É o que a gente colocou aqui. Exatamente. O Rony, pessoal aí todo comentando. Realmente essa é o que nós estamos falando. Eu acho que é isso que o Pode Falar Curitiba quer fazer. Ser a voz do povo, trazer para debate. Onde o povo não quer que a gente fale, não quer ser ouvido, que ninguém quer ouvir o povo, nós vamos estar aqui justamente para falar e para mostrar. Importante iniciativa. Parabéns. É isso aí. Isso aí. Pessoal, daqui a pouquinho nós voltamos com mais Pode Falar. Vamos um intervalinho e já voltamos. Pessoal, estamos aqui na frente da Câmara Municipal de Curitiba, a central de distribuição de combustíveis em Araucária, onde saem os caminhões para todo o Paraná, levando combustível, né, derivados do petróleo para todo o Paraná. E a minha pergunta que eu vim aqui para tentar entender, como que o combustível em Curitiba, onde nós temos uma demanda muito grande, é mais caro que em muitas cidades do interior, que ficam a 300, 400 quilômetros da capital, onde os caminhões carregam aqui e levam lá para essa cidade. A gente precisa entender. E eu quero, junto com você, debater esse tema no podcast Pode Falar Curitiba.
Estamos no antigo Liceu do Ofício do Sítio Cercado. Hoje, como você pode ver, completamente abandonado. Dinheiro público largado às traças. Você vê aqui muito lixo, vê muita coisa depedrada, as paredes estão todas pichadas, enfim. A gente precisa falar sobre isso. E é para esses assuntos que eu convido a você a debater comigo no podcast Pode Falar Curitiba. Estamos aqui na frente da Câmara Municipal de Curitiba, onde no dia 16, terça-feira, eles aprovaram uma moção de repúdio contra a fala do ministro Gilmar Mendes com relação a Curitiba ser fascista. Estes assuntos e muitos outros você vai poder falar, dar sua opinião no podcast Pode Falar Curitiba. É isso aí, voltamos. Você que está vendo agora nosso podcast aqui, Pode Falar Curitiba. Estou aqui nos nossos estúdios com o deputado estadual Arilson Chiorato, que é mestre... Eu não consegui decorar ainda. Gestão urbana, tão simples e eu não consigo decorar. Mas é mestre em gestão urbana e por isso, né, debater sobre a nossa cidade, falar do nosso estado, falar do que a gente tem visto, né? Comentamos no primeiro bloco a venda da Copel, uma empresa tão importante para os paranaenses que está sendo vendida. E também falamos uma pinceladinha sobre educação, sobre, né, Liceu do Ofício, falamos também sobre o transporte coletivo. E agora vamos entrar na praia, né, do nosso deputado, que é presidente do PT aqui do Paraná, e falar do que o PT, o Arilson, nosso presidente, está pensando para as eleições 2024. Nós estamos correndo o Estado e organizando o Estado para ter candidaturas do partido, né, com foco em fazer um projeto, né, diferenciado nos municípios. Cada região tem sua particularidade, cada cidade tem seu potencial, a sua necessidade de ser discutida. Nós estamos construindo uma aliança entre partidos que hoje estão na base do presidente Lula para que ela seja repetida ao máximo possível nos municípios. Temos uma discussão lá entre o PT, o PCdoB e o PV, que compõem a federação. Mas temos também uma discussão com outros partidos, que é o PDT, que é o PSB, que é o Solidariedade, a Rede e o PSOL, que é uma outra federação, e também o PSDB aqui no estado. Né? São partidos que hoje estão na base de sustentação do presidente Lula. E a gente está fazendo essa conversação a nível estadual e nos municípios também. E estamos tentando replicar esse desenho nos municípios. Então é importante cada cidade ter a sua discussão, e o objetivo do partido, obviamente, é crescer em número de prefeitos. Hoje a gente só é em 8 prefeitos apenas, né, no estado do Paraná. O objetivo nosso é chegar a 20, né? Um desenho também nosso é aumentar os vices. A gente está como vice em 12 cidades, também é chegar a mais de 20. E vereadores, nós somos 135 vereadores e vereadoras, e o objetivo aí é passar de 250. Então a gente está organizando bastante o partido, e é importante que as pessoas que têm um debate, né, sobre a sua cidade, como você tem aqui, Anderson, um grande acumulado de ideias, de sugestões, de críticas a ser feito sobre Curitiba, participar, tornar lá na frente um pré-candidato a vereador, por exemplo, debater a cidade de Curitiba, o transporte coletivo, né, o problema das pessoas estarem na rua e não ter acolhimento, e o devido cuidado que tem que ter, a questão do IPTU de Curitiba, que virou aí uma questão nacional praticamente, um case aí que não deve ser seguido por ninguém, com um debate excludente, né, também. Assim, a Curitiba, que a gente faça com que as pessoas sejam inclusas de verdade e não na propaganda. Então você tem essa condição de fazer esse debate, tem que participar, e o nosso objetivo é expandir essa construção. E claro, o PT vai estar discutindo toda a cidade, cada um com a sua particularidade. Aqui na capital não vai ser diferente, estamos aí em debate, né, franco, um debate aí, primeiro de projeto, para Curitiba que a gente quer e é que o povo deseja. Isso é o principal debate. Qual é a alternativa? Qual que é o projeto que o PT tem para discutir Curitiba? Numa Curitiba inclusiva, não só na propaganda, de uma Curitiba mais humana, de uma Curitiba do bairro para o centro, não essa visão centrionista de cidade que a gente tem. E um outro debate que é importante ser feito é Curitiba para todos e todas, que seja a capital do estado e a agregadora da região metropolitana, que consiga resolver os problemas metropolitanos. Porque volto a falar,
Curitiba não é formado só de quem nasce em Curitiba. Curitiba é formado por pessoas que vieram de outras localidades do estado para Curitiba. Curitiba é formado por pessoas que não moram em Curitiba, mas trabalham em Curitiba. Curitiba é formado por pessoas que usam serviço médico, que usam serviço educacional, que vêm comprar no comércio curitibano. Então, tem que ter uma Curitiba com outro olhar. Uma Curitiba vista de mais de cima como um todo. E não essa peça que hoje é trabalhada de uma forma central, de uma forma que, na minha visão, acaba sendo excludente. Não é isso que o povo de Curitiba é, mas a forma com que é vista a gestão local hoje, como ela trabalha a política pública, acaba tendo esse sentido, infelizmente. E que acaba excluindo, né, de certa maneira, hoje, e até nos próximos dias aí, nós vamos estar procurando trazer aqui, falar sobre a saúde de Curitiba, né, nos postos da periferia, né, no centro é uma realidade, na periferia é outra. A própria infraestrutura da nossa cidade, que ela é mais, como você fala, né, é centro, né? Então, trazer esse debate, trazer as pessoas e pensando em políticas, né, da reconstrução do nosso país. Eu acho que o mais importante, as pessoas do campo progressista, né, que pensem não só como nós estamos vendo hoje a sociedade paranaense, falando da Copel, um pensamento de alto escalão, da burguesia mesmo, não respeitando a minoria, não respeitando o direito da maioria. Essa que é a grande verdade. E a gente precisa sensibilizar. Eu acho que o papel mais importante do Pode Falar é sensibilizar essa maioria e mostrar que a maioria que tem que decidir, e não a minoria. Justamente. Quando você pega ali Curitiba comprando um ônibus a 4 milhões... Que nem eu já falei, não sou contrário, até pela questão da poluição, meio ambiente, mas a grande maioria que vai pagar a conta que a minoria está fazendo concorda com isso? Que a minoria que não usa o transporte. Que não usa o transporte coletivo, inclusive. Exatamente, é nessa linha de raciocínio que a gente pensa. A maioria decidir a cidade, decidir o estado. Acho que é isso que a gente tem que abrir espaço e abrir espaço para o debate. E a ausência do debate é uma forma de você fazer essa exclusão. Então, por isso que é importante o Pode Falar Curitiba, é importante a participação de pessoas como você, que conhece a cidade, que tem empatia, que sabe que as pessoas estão vivendo no seu dia a dia, e quanto a tarifa cara, por exemplo, impactua e exclui as pessoas do processo econômico, do processo social e da sobrevivência. Como a gente quer uma Curitiba digna de verdade. E digna significa no sentido de você ter acesso. E hoje esse modelo, por exemplo, ele acaba não dando acesso às pessoas. Então por isso que é importante debater um projeto. De nada adianta ter só um candidato ou uma candidata, né? Nós temos que ter um projeto de essência. A Curitiba que a gente está falando tem que estar conectada com o projeto nacional. Esse projeto que você está vendo, que abaixa o preço do carro, que abaixa o preço da gasolina, que abaixou o preço do gás de cozinha, que aumentou a faixa de isenção do imposto de renda. Nós temos que ter políticas municipais que façam isso, que abaixa a tarifa do ônibus, por exemplo, mas que também garanta mais investimento em saúde e educação. Então não adianta ter uma capital do estado desconectada, literalmente, com o projeto nacional que é de inclusão das pessoas, principalmente das mais pobres, das mais humildes, que foram aí por longo de tempo deixadas de lado. As pessoas precisam ser vistas como seres humanos e não como um número do Excel que tá para dar lucro ou para dar resultado positivo. Claro que as empresas públicas, o setor público não pode ter prejuízo, mas não é para ter lucro. E a gente tem que ver as pessoas. Tem área que tem que se investir mais do que arrecada, com certeza, porque o papel do Estado é corrigir a distorção feita pelo mercado. E Curitiba é uma grande indutora de desenvolvimento. A prefeitura é o maior potencial econômico da cidade, pelo seu tamanho e poder de construção de corrigir e fazer justiça social. Por isso precisamos fazer esse debate aqui em Curitiba. Perfeito. E eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aí, o Pode Falar Curitiba. Eu acho que é essa a mensagem, né, para todas as nossas pessoas que estão acompanhando através do Facebook do Pode Falar Curitiba, do Facebook do Anderson Teixeira e também, né, das páginas sociais, das redes sociais do nosso deputado Arilson Chiorato, que gentilmente, né, nos cedeu esse espaço dentro da sua rede social para a gente poder debater essa cidade. Fico muito feliz, eu acho que o debate hoje foi de grande valia, assim, para a sociedade mesmo. Trouxemos esse tema muito importante, que é
venda da Copel, que não tem sido falado, essa questão do transporte público da nossa cidade, de Curitiba, e dessa projeção política, né, para 2024 aí, que o povo tem que assumir o poder e tem que buscar melhorias mesmo, né, para que ele possa, a grande maioria, governar e não a minoria. Com certeza, eu quero agradecer o convite, pedir para você que esteve com a gente aí, compartilha, curte, manda pergunta, faz sugestão, faça crítica também, não gostou, claro, discorda ou acha que a gente errou no que falar, contribua, porque o importante da gente é debater, abrir as portas, né, para que a gente tenha uma discussão saudável, democrática, coisa que não era permitida até pouco tempo atrás, mas os tempos ruins estão indo embora, o dia há de amanhecer mais iluminado, e com certeza mais participativo. Obrigado pela oportunidade, Anderson. Parabéns. Como eu estou feliz de sair daqui, de ver o seu preparo para tratar de diferentes temas, de ter conhecimento da cidade de Curitiba. Tenho certeza que você pode contribuir muito para esse debate aqui na cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Arilson, você disponibilizar seu tempo, sempre empenhado nas causas sociais e está aqui junto conosco no Pode Falar essa noite. Muito obrigado mesmo pela sua participação e parabéns pelo trabalho que vem feito assim, que você vem fazendo frente ao seu mandato. Parabéns mesmo, Deus lhe abençoe e continue dando força, que eu tenho certeza que o povo é que ganha com o seu trabalho. Obrigado, tamo junto. É isso. Valeu. E o Pode Falar Curitiba é isso aí, é um espaço onde você tem vez, tem voz, manda lá para nós o quanto que é o preço do combustível no posto perto da sua casa, vamos achar o preço mais barato pra gente divulgar, vamos abastecendo mais barato, por que não vamos abastecendo mais caro? Vamos procurar o mais barato aí, vamos divulgar. E como o Arilson falou, se você achar que deve... vocês estão errados, vamos discutir. Eu acho que a construção de uma cidade, ela tem que ser feita através do debate. Isso os gregos já nos ensinavam há anos atrás, que a construção da cidade deve ser feita através do debate. E nós estamos aqui fazendo justamente essa proposta, chamando você para fazer a debate da construção da nossa cidade. Sabe por quê, Anderson? Aqui, pode falar. É isso aí, um grande abraço. Até o próximo.